Quebrando as maldições hereditárias, episódio 4. As formas mais comuns e mais faladas de como os demônios agem na vida das pessoas, principalmente pessoas que convivem juntas. Por isso a gente fala da hereditariedade, ou seja, dessa questão familiar. Então, primeiro ação muito atacada: desmerecer o matrimônio, desrespeitar o sacramento do matrimônio, normalizar a dissolução do matrimônio, os pecados contra esse sacramento, a infidelidade, a falta de perdão, o divórcio. E se hoje, em pleno século XXI, não ficou clara a questão de normalizar um comportamento, não ficará mais do que isso. A gente normaliza que tá tudo bem não ser para sempre, não leva a sério o sacramento do matrimônio, e o que a gente tem? Uma geração desiludida. A dissolução é mais fácil do que qualquer outra coisa. Ninguém mais respeita nada, porque a gente normalizou que se uma coisa dá errado e tá tudo bem o divórcio, então deixa o divórcio normalizado para tudo e todos. E hoje a gente vê que não existe nenhuma tentativa da maioria dos casais de lutar por esse sacramento. Às vezes nem de buscá-lo em primeiro lugar. Nós hoje nos abandonamos ao ressentimento puro e a não acreditar mais num mundo melhor e um mundo de oração. A gente pensa primeiro em sair de perto, em se divorciar ou nem buscar um sacramento, e a gente nunca pensa em rezar por nós, pelo outro, por aquela situação. A gente normalizou que não é para vigiar e orar, é simplesmente para normalizar o fracasso e o ressentimento e a falta de perdão. Segunda ação importante do demônio, principalmente dentro da família e do convívio: drogas. O consumo de drogas normalizado, que você deve esquecer seus problemas não com Deus, não na oração, mas bebendo no fim de semana, tomando uma cerveja, fumando, ou até drogas ilícitas. Você precisa esquecer os seus problemas, se abandonar ao prazer e à diversão e não à oração. Percebe como todas essas drogas, inclusive recreativas, têm o intuito de te afastar de Deus. É como se o demônio falasse assim: você está com problema? Não reze. Não vá oferecer uma novena para isso, não vá rezar o terço, não vá se confessar, não vá atrás de Jesus Eucarístico. Vai para o bar, vai fumar alguma coisa, esqueça seus problemas até amanhã de manhã, quando os problemas voltarem a te atormentar. E quando eles te atormentarem, você sempre vai atrás de algum prazer, um chocolate, uma relação sexual, fumar alguma coisa, beber alguma coisa, buscar alguma droga recreativa para você esquecer os seus problemas, ao invés de enfrentar com Deus, em Deus, para Deus, com Deus. Enfermidades, doenças. Muitas vezes é esse nosso ressentimento, falta de perdão, blasfemar contra Deus, nos afastar de Deus, parar de rezar o terço, nem começar a rezar o terço, buscar fumar alguma coisa, bebida alcoólica, comer em excesso. A gente foge da oração e do jejum e recai em hábitos ruins, vícios, em nos colocar em risco. E isso pode trazer várias doenças que não é a punição de Deus, é a ausência de Deus em comportamentos que nos afastaram dele. Nem toda doença, já quero deixar claro, não estou dizendo que doença é falta de Deus na vida de uma pessoa, não estou falando isso. Existem vários motivos, existe até um livro chamado Por que Sofremos, do Renato Meng, que ele tenta discutir o porquê acontecem acidentes, tragédias, né? Acidente de carro, de avião,
tsunami, terremoto e algumas doenças. Não estou dizendo que ter uma doença, uma fatalidade na vida de uma pessoa é falta de Deus. Não estou falando isso. Existem vários motivos para alguma coisa, uma adversidade, uma tragédia acontecer na nossa vida. O sofrimento não é uma vontade de Deus, mas existem mistérios de como nós coletivamente usamos nosso livre-arbítrio, o quanto Deus consegue intervir na nossa vida dentro do nosso livre-arbítrio, o quanto de bem Ele consegue tirar de uma coisa que a gente acha que é ruim, mas Ele consegue fazer um milagre na nossa vida. E às vezes o que parece ruim é bom. Então eu não estou falando que uma pessoa que fica doente ou que passou por uma tragédia, ela renega a Deus ou que Deus não vê ela. Pelo contrário, muitas doenças, muitas tragédias são porta para conversão, para salvação, não porque Deus quer o nosso sofrimento, mas porque se dentro da nossa liberdade, dentro da natureza, dentro da liberdade coletiva, porque nós também somos vítimas da liberdade dos outros, dentro desse mistério que é viver neste vale de lágrimas, Deus sempre consegue tirar o bem de tudo, principalmente para quem se abandona nele, apesar do livre-arbítrio. Eu não estou dizendo aqui que doença significa que é sempre uma coisa demoníaca, que é pagar alguma coisa, que é porque eu abandonei Deus. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas no livro eles comentam que existe muitas vezes a enfermidade entrar na família por pecados e tentações. Não é que toda doença faz isso, mas é para chamar a nossa atenção. Então, por exemplo, será que na nossa família a gente normalizou beber bebida alcoólica e por isso, se a gente já tem uma genética, a natureza já tem uma tendência a trazer o alcoolismo para nossa família, nós não pecamos em deixar uma brecha para isso entrar? A gente não está falando de culpabilidade num nível de, então eu mereço sofrer. Não. Esse livro é sobre chamar atenção, vigiar e orar. Então, se o meu avô teve o problema de alcoolismo, será que eu não deveria ter uma conduta de rezar e vigiar na família quanto a isso? De quando a gente ensina os nossos irmãos, os nossos filhos, chamar a atenção que, olha, a bebida não vai te levar para um lugar bom. Então vamos rezar o terço todo dia, vamos ficar unidos à igreja e vamos tomar cuidado com essa ingesta de bebida alcoólica. É sobre vigilância, sobre o que nos cabe, né? Assim como, vou dar um exemplo sobre, teve um tsunami no, acho que 2005, 2007, que aconteceu, acho que no Havaí, e uma menina de 12 anos de idade leu num livro e numa aula como que o mar se comportava quando o tsunami ia vir. E ela viu as ondas do mar ficarem estranhas, ela tinha lido sobre isso, e ela foi falar com o guarda que fica cuidando da praia e ela perguntou, escuta, esse recuo não é de tsunami? As pessoas ao redor dela falaram, não, você é boba, você está exagerando, não é tudo isso. Os pais dessa menina estavam com vergonha de falar sobre isso e queriam que a menina não falasse. Mas a menina falou, olha, mas eu li sobre isso, tem algo errado aqui. As pessoas estavam com vergonha de falar sobre isso. As pessoas achavam que era absurdo, que era exagero. Só que quando ela falou para o guarda da praia, ele olhou com calma, todo mundo rindo dela, o turista do lado dela falando que, crianças, né? Os pais com vergonha tentando tirar ela dali. E o guarda da praia olhou e falou, você tá certa. Ele foi conversar com a guarda costeira e eles salvaram milhares de pessoas porque eles conseguiram no mínimo 10 minutos de antecedência. O tsunami não era a vontade de Deus, mas às vezes tem coisas que são um mistério da natureza, de como o mundo funciona e muito também
das escolhas que nós fazemos individualmente e coletivamente. Deus não quer o nosso sofrimento, mas às vezes acontece por mistérios maiores do que a gente pode imaginar. O que esse livro chama atenção é que se você pode vigiar e orar, nós somos convidados a isso. Então, vai ter fatalidades, infelizmente, situações que não temos o controle, vai haver doenças que não são uma punição de Deus, nunca falamos de punição de Deus, e não são uma punição do nosso comportamento, da nossa negligência, da falta de oração e vigilância. Mas existem situações que a gente pode prevenir. E se a gente pode prevenir, tanto melhor. No Por que Sofremos, do Renato Mengue, ele deixa muito claro que o sofrimento não é um Deus carrasco que nos pune porque nós somos maus. É um Deus misericordioso que, dentro de um mistério, a quem acreditar, a quem se entregar a esse Deus, ele fará um milagre na sua vida, independente da prosperidade e da adversidade. Sim, porque tem gente que se afasta de Deus na prosperidade, não é verdade? E às vezes o que a gente chama de doença e sofrimento pode ser também como uma criança que está com o braço doendo, porque porque o pai puxou essa criança pelo braço e gritou. E a criança, na sua ignorância, acha que isso foi uma coisa ruim. Mas se não fosse aquela situação, teria sido muito pior. Às vezes, quando a gente se abandona na vontade de Deus e uma coisa ruim acontece na nossa vida, a gente se pergunta, puxa, eu me abandonei a Deus, eu me confiei a Deus e isso aconteceu. E às vezes é como a criança que o pai puxou pelo braço e gritou, e a gente acha que esse pai é ruim. A criança estava subindo numa mesa de vidro e aconteceu uma tragédia muito pior. Mas, de novo, ter esse entendimento é muito difícil, muita coisa é um mistério nesse vale de lágrimas. Então, de novo, eu não estou falando que doença é punição, é falta de Deus. Só que aqui nesse livreto Quebrando as Maldições Hereditárias, existe um convite à vigilância e oração. E se às vezes existe algo que a gente pode evitar, que a gente pode prevenir, que a gente pode trabalhar isso na nossa família, no nosso convívio, nós somos convidados. Então eu vou dar um exemplo. Poxa, talvez eu esteja acima do peso, talvez eu tenha um risco de diabetes, pressão alta, infarto, porque eu como muito, eu exagero, eu troco um prato de feijão com arroz por comer uma macarronada, uma lasanha, comer doce todo dia. Eu não tenho uma vida regrada. Eu me entrego ao pecado capital da gula porque eu normalizei a gula na minha família. Aí a gente entra na hereditariedade. A gente, na nossa família, no nosso convívio, a gente normalizar algo que não pode ser normalizado. É um pecado capital que abre brecha para pecados gravíssimos. A gula, por exemplo. Eu nunca digo não para o meu corpo, para a parte carnal, porque a minha família normalizou que não é para dizer não. Tá certo isso? Mesmo que a minha família tenha normalizado, é essa a reflexão. Então talvez tenham doenças na família que a gente normalizou, situações que a gente poderia lutar contra. Não estou falando de todas as doenças, todas as adversidades, eu estou falando de certas situações. Poxa, será que a minha família não diz não para a carne nunca? A gente come em excesso, a gente busca o prazer em excesso todo dia. A gente peca na gula, no orgulho, na soberba. E isso, daí você vai numa consulta, o médico fala, cara, come só feijão com arroz. Não coma todo dia bobagem. Vai eventualmente num restaurante, vai comer um hambúrguer, uma pizza, um milkshake, um sorvete, um chocolate, mas não todo dia. E aí você fica ofendido. E daí quando você faz essa reflexão, você fala, cara, a minha família, qual que é a maldição hereditária? Na psicologia da minha família, eu normalizei a gula. E eu posso ficar doente pela gula. Então, você está entendendo o raciocínio aqui? A gente está falando de situações, o sofrimento, a doença, a tragédia, a adversidade. Segundo a reflexão do Renato Mengue no livro Por que Sofremos,
Nunca é a vontade de Deus. Mas Deus faz um milagre na sua vida, independente do que aconteça, ele consegue tirar o melhor de tudo. Mesmo que a gente não entenda. Mas aqui a reflexão é sobre situações que a gente poderia evitar. Se você for ler sobre incêndios, sobre, por exemplo, essa história do tsunami que eu comentei, não só isso, tsunami, terremoto, enchentes, acidentes de avião, acidentes de carro, existem tragédias, fatalidades. Mas quando você estuda o que aconteceu, existe uma porcentagem das vezes que foi negligência. Nossa própria, na nossa liberdade. A gente viu algo errado e não fez nada. Então, até que ponto a gente não poderia evitar aquela situação, né? A luta do homem contra a natureza é entender o quanto é inevitável na natureza e o quanto a gente pode agir naquilo. Agir para melhor, para bem. Mas muitas vezes na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio, a gente age para pior. E é essa reflexão do livro, desse livreto Quebrando as Maldições Hereditárias. A nossa hereditariedade estar na normalização do que não deveria ser normalizado e deixar de fazer a nossa parte, deixar de evitar o pior. Existe em vários momentos da literatura católica o seguinte, que se por um mês, toda a humanidade rezasse o terço, a gente se aproximaria do paraíso. Se todos os cristãos fossem verdadeiramente cristãos na prática com a sua liberdade, o mundo nunca mais seria o mesmo. Então é essa reflexão, vigiar e orar. Será que tudo é inevitável? E se o sofrimento não é da vontade de Deus, será que tem algo que eu, na minha liberdade, eu posso melhorar e deixar Deus agir por mim? A nossa liberdade tem a ver com deixar ou não Deus agir por mim. E reflita, olha a nossa reflexão. No mundo que a gente vive, Deus age em quantas pessoas? Mesmo nós que somos católicos. Será que toda vez que eu trabalho, que eu converso com alguém, Deus age em mim? Não. Se eu for ser crítica mesmo, não age em mim. Coitado. Coitado no sentido, poxa, sabe, eu me engano muito. Por mais que eu queira ser uma boa católica, eu negligencio muito a ação de Deus por mim, em mim. Santa Teresinha do Menino Jesus, em História de uma Alma, ela diz o seguinte: deixa Deus amar o outro em você. Deixa Deus agir por você. Você é o intermediador. Quantas vezes a gente não fecha a porta para Deus nisso? No outro. E aí a gente tem uma sucessão de erros na nossa sociedade e normalização de erros, de pecados capitais e pecados no geral, porque ninguém quer deixar Deus agir dentro de si. E eu não digo que é fácil, eu erro muito mesmo, mas é essa reflexão do livreto. Existe também a ação do demônio familiar nos vícios. Vou dar um exemplo daquela normalização de padrões de comportamento. Meu pai fuma, que problema tem? Meu tio traiu a esposa, tem problema eu trair no meu matrimônio? Meu vô roubou um terreno, será que roubar é tão ruim assim? Ah, meu irmão perde o dinheiro da família no jogo. Minha irmã gasta o que tem e o que não tem no shopping. Às vezes a família fica sem ter o que comer. Você está percebendo como os vícios podem ser coisas que a gente nem imagina, mas que a gente normaliza, transforma em hábito, o hábito vira vício e se a gente não vigiar e orar, perde o controle completamente. A imoralidade, a destruição das virtudes, a destruição dos valores que a gente deveria ter, ela vem de um detalhe que ao invés de você rezar para que aquilo não aconteça, você normalizou como uma forma de sobrevivência. No primeiro episódio de Quebrando as Maldições Hereditárias, que é sobre esse livreto, eu falo que essa hereditariedade nada mais é do que você vê um comportamento que vai contra a fé cristã, a fé católica, contra os ensinamentos de Jesus,
contra o exemplo de Nossa Senhora, a criatura que mais agradou ao Criador, a criatura que mais se aproximou à imagem e semelhança de Deus, que é como nós fomos criados, foi Nossa Senhora. Quanto mais a gente se afasta da Nossa Senhora, vou dar um exemplo. A gente vê uma situação que o pessoal não seguiu o exemplo de Nossa Senhora, não seguiu a fé católica. E a gente, ao invés de rezar para que isso pare de acontecer, a gente normalizou. A gente, para sobreviver, como mecanismo da psicologia e da neurociência, a gente escolheu que aquilo, não é tão ruim assim. É uma porta de entrada. A partir do momento que você diz que aquilo não é tão importante, existe um risco cada vez maior de você começar a se comportar daquele jeito. Você se comporta uma vez, tá tudo bem. 2 vezes, tá tudo bem. Na sua mente, tá tudo bem. Você já desmistificou que aquilo não é tão ruim assim, é exagero. Com o tempo, você vai fazendo cada vez mais isso e o hábito vira vício. E aí você se afastou de Deus sem ver de onde veio aquilo. Por isso, vigiar e orar. O espírito de desvirtuar a sexualidade com o objetivo mero de prazer, de alimentar o ego. Quantos relacionamentos tóxicos, quantos relacionamentos abusivos e violentos, porque o que importa é o ego, é você dizer sim para mim e o outro que se lasque. Quantos crimes que vão contra o consentimento do outro? Por quê? Porque o que importa é o meu prazer, não respeitar a dignidade do outro, não respeitar o templo do Espírito Santo que é o outro. Percebe a porta de entrada para uma coisa pior? Quando você cria um filho falando, come chocolate todo dia, o importante é ter prazer. E daí que você vai ficar doente? Pode roubar o vizinho. O nosso vô roubou. Qual que é o problema de roubar? Aí você germina essas sementes que relativizam a moralidade, a ética, e aí você se surpreende que um adulto rouba de uma pessoa que precisa, deixa de fazer caridade, deixa de deixar Deus agir em si, por meio de si. Aí você vê na notícia a pessoa que bate, que comete crimes contra o corpo do outro, contra o consentimento do outro, que eu não vou dar gatilho maior do que isso para ninguém aqui. E aí você vai ver que a pessoa, ela falou, mas a regra não é o prazer? Eu em primeiro lugar, o prazer em primeiro lugar, dane-se o outro? Isso aí não começa do nada, ele começa aos pouquinhos. Família desestruturada, que a gente normalizou com o divórcio, que também não precisa ser pai e mãe de verdade, paga 200 de pensão e acabou. Não precisa ser pai e mãe, não precisa passar valores, não precisa ensinar nada. O que eu vejo na prática de crianças que não sabem rezar um Pai Nosso, crianças que elas estão passando mal, adoecendo, porque não existe organização. Elas ficam o dia no celular, na TV, comendo bobagem, porque a família não diz não, porque a família se sente culpada. Porque, por exemplo, aconteceu um divórcio na família, aí os pais inconscientemente pensam assim, se eu não disse não para minha carne, se eu gerei todos esses problemas e acabei me divorciando, eu não escolhi direito o meu parceiro, eu me importei mais com o meu prazer, com o meu ego quando eu escolhi meu parceiro, eu tive filhos sabendo que, poxa, aquilo não estava indo na direção certa. Aí eu me divorciei porque eu não queria ficar naquilo. Como é que eu vou dizer não para uma criança se eu nunca disse não para nada na minha vida? E aí é a brecha para descambar tudo na família da pessoa, desorganizar tudo. Os pecados capitais fazem a festa ali, porque a pessoa se sente inconscientemente culpada de dizer não para o outro se ela nunca diz não para si mesma. E isso é tudo na parte inconsciente, não é algo que a pessoa saiba que existe, ainda mais numa vida que não tem vigilância e oração, que a gente vai no automático, e o automático é perigoso, né? Às vezes a pessoa, quando ela começa a sair do automático e refletir sobre a vida, sobre as escolhas, sobre o que funciona e não funciona, melhora muito. O jejum funciona para dizer não.
Se você aprender a dizer não numa coisa para a carne, você começa a normalizar dizer não para outras coisas. Os demônios agem muito no desânimo, na saúde mental da pessoa, para ver se ela larga de vez todo o restante. Então, esse cuidado com a saúde mental, ele passa invariavelmente pelo autoconhecimento, pela reflexão, por parar de viver no automático e pensar: o que está dando errado? O que está dando de certo? O que está dando de errado aqui? O que eu normalizei e eu não podia ter normalizado? E também tem a ação nas finanças, não só com o jogo, mas também com a pessoa que gasta o que tem, o que não tem em busca de prazer e se endivida. E a gente precisa ter essa noção para poder viver melhor. E quando, com a ajuda de Deus, sair das dívidas, conseguir não voltar para aquilo, não recair no mesmo erro. Porque geralmente, e claro, existem dívidas que é por necessidade, por falta de dinheiro, isso é uma situação. Mas muitas dívidas é porque sobrou cenzão, eu vou comer doce, vou me comprar coisa para saciar a minha carne. Não tem problema a gente comer uma coisa boa, comprar algo bom, mas a gente tem que organizar as coisas. Não pode ser sempre, a qualquer momento, só porque eu quero. Tudo posso, nem tudo me convém. E é essa reflexão que o livreto pede, que a fé católica pede. Essa reflexão de que tá tudo bem a gente buscar o prazer, acontece, a gente vai querer uma roupa boa, um trabalho digno, a gente vai querer comer num restaurante de vez em quando, vai querer buscar nossa dignidade, mas não ser escravo da carne. Não normalizar comportamentos que é essa hereditariedade, é em família. Você normaliza um comportamento em família e aí, por exemplo, o seu filho, ele nem vai refletir sobre isso, ele vai no automático. O filho que aprendeu que é para comer doce todo dia, que é para comprar roupa toda semana, é para buscar o prazer da carne a todo custo, ele talvez quando ele for adulto ele nem vai entender por que ele está com diabetes, por que ele está ofegante subindo uma escada, por que ele está deprimido. E de novo, aqui é só um exemplo, nem toda depressão tem a ver com isso, não estamos generalizando, eu só estou dando um exemplo específico. Por que está com ansiedade? Por que está em burnout, está sobrecarregado, esgotado? De novo, eu estou dando exemplos que é uma fonte de uma doença. Não estou dizendo que toda ansiedade, todo burnout é isso, eu estou dando um exemplo. Mas assim, é essa reflexão sobre o que eu normalizei que eu não podia ter normalizado. Deus seja louvado.